Senhor. A tua palavra diz: regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor, pela vida do Arthur, da Maiara, do seu Sérgio, que chegou aqui bem cedão. Obrigado, Deus, pela vida do Érico, do Lucas, do Abner, da Roseli, da Raíssa, do Jorjão, do irmão Jani. Obrigado pela vida da irmã Tessa. Obrigado pela minha vida e obrigado pela vida daqueles que vão chegar. Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, pelo seu cuidado, pelo seu favor. Agora, Senhor, toma a nossa cidade nas tuas mãos, toma o nosso prefeito, toma os secretários municipais, toma os vereadores da nossa cidade, toma todas as autoridades da nossa cidade nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor Deus. Agora eu quero te pedir pela Venezuela. Nós sabemos, ó Deus, que a mídia é favorecida, que recebe favores, dinheiro, tenta distorcer, mas as informações que nós temos de pessoas que já estiveram lá é que realmente a Venezuela estava num estado deplorável. Mas em nome de Jesus te pedimos, Senhor, eu ouvi muitas profecias de que o Nicolás Maduro ia cair, muitas profecias, inclusive da Cindy Jacobs, já há alguns anos atrás ela profetizou isso, e algumas outras pessoas também profetizaram, e realmente agora aconteceu. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que ele pague pelos crimes que ele cometeu, e aqueles outros também, ó Deus, que estiverem envolvidos, que seja feita a justiça. A tua palavra diz que o Senhor não dorme, a tua palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e eu não tenho dúvida nenhuma, Pai, que o Senhor está olhando para todas as nações, o Senhor está olhando para o Brasil, o Senhor está olhando para o clamor da tua igreja, o Senhor está olhando também para as igrejas, para as lideranças da tua igreja, Senhor, e o que eu tenho ouvido de alguns profetas sérios é que o Senhor está limpando o altar das igrejas, o Senhor está limpando a tua igreja, e eu tenho ouvido de profetas que são sérios, de que pessoas irão num sepultamento, quando chegarão em casa terão que ir em outro, que esse ano, pelo menos por um tempo, muitas pessoas serão recolhidas. Eu ouvi isso. Agora, não sei, não posso afirmar que a palavra não veio para mim, mas é gente séria, gente que ama Jesus, gente que tem responsabilidade, que eu vi falando isso. Pai, então eu te peço pela irmã, te peço por tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para o ano da fidelidade, do crescimento. Então nos ajuda, Deus, a viver isso. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, gente, lembrando que nosso encontro de alinhamento, ele ficou para dia 24, Dia 24 desse mês, a partir das 14. Mas eu até falei, quem não puder, avisa, fala. Se tiver um grupo de 10 pessoas que não vai poder, aí a gente vai ter que colocar para o dia 25. Mas, em princípio, está para o dia 24, às 14 horas, onde nós vamos ter uma reunião de alinhamento, onde nós vamos ter uma reunião de visão, trabalhar a visão da igreja, trabalhar o alinhamento, aonde os líderes dos ministérios vão estar falando também, para que a gente vai estar aberto para perguntas, não é? Então a gente vai estar aberto, você vai poder falar, vai poder perguntar, vai poder tirar dúvida, em relação a tudo isso. Então eu lembrando isso aos irmãos. Irmãos, coloca aí, por favor, Mateus 25, 20 e 21. 19, 20 e 21. Mateus 25, 19, 20 e 21. Então vamos lá. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja que eu ganhei mais 5.
O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2, veja, eu ganhei mais 2. Coloca o 23 também. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Coloca o 24, por favor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e dei-no ao que tem 10. Amém? Muito bem. Ontem nós estávamos, por incrível que pareça, eu não paro muito para isso não. Mas ontem o Abner começou a assistir, ele já tinha assistido, na verdade, eu não peguei do começo, tem uma série na Netflix, me parece que é 1855, eu acho. 1883, é uma série na Netflix, são 10 episódios. Aí ela vai contar a história de um grupo de imigrantes alemães que chegaram nos Estados Unidos e eles sabia que lá tinha terra, tinha muita fartura, riqueza, e o governo dava, né, onde você ia lá e chegava lá, cercava e tal. E aí eles desceram do navio e eles queriam ir até o estado do Oregon, né, que é um dos estados americanos. E junto com esse grupo, aí contratou lá um capitão lá, que era ex-capitão da guerra, mais um sargento, e tinha uma outra família que queria, não vou dar spoiler não, senão vocês vão assistir, mas é tão grande, né? E eles também queriam ir para lá, para o estado do Oregon. Então eles se juntou com esse grupo. O que eu quero dizer aqui? Aí eu olhando aquela série, eu confesso a vocês que depois eu estava pensando, é bom e ao mesmo tempo não é, né? Porque eu estava pensando o seguinte: segundo a psicologia, a psiquiatria, o nosso cérebro não sabe distinguir o que é a fantasia, o que não é a realidade, o que é. Aí você diz assim: ah, pastor, pelo amor de Deus, eu não estou vendo lá que aquilo ali não é tiro de verdade, eu não estou vendo que aquela flechada que o índio deu, que atravessou a pessoa, não é flecha de verdade. A gente sabe tudo isso. Mas, na verdade, segundo a psiquiatria, mesmo assim, eu falando isso para você, tanto é o seguinte: por que aquelas imagens ficam, as imagens mais fortes? Por que às vezes a pessoa sente vontade de chorar quando acontece mesmo sabendo que aquela pessoa não está chorando de verdade, mesmo sabendo que aquele sangue não é sangue de verdade, mesmo sabendo até que alguém não é de verdade, mesmo sabendo que o escalpelo que o índio arrancou da pessoa não é de verdade, o que acontece com a gente? Acontece algo na gente, na nossa questão emocional. Mas eu não quero me centralizar nisso, não. Eu quero me centralizar que eu percebi o seguinte: tinha o ex-capitão e o sargento que foram contratados para levá-los, proteger e levar pelo caminho, e tinha o líder do grupo de estrangeiros, né? Aí o que eu fui percebendo? Toda vez que os líderes, né, que estavam lá à frente, camarada que conhecia a região, davam uma ordem
e o grupo, aí eles saíam para ir para algum lugar, e o grupo decidia não fazer, ou então mesmo eles estando presentes, o grupo não decidia fazer, o que acontecia? Eles sempre tinham um problema. O índio atacava, ou então os ladrões atacavam, morria alguém, e aí? Então, aí você vai perguntar assim, o que isso tem a ver com isso aqui que a gente leu aqui nesse texto? Então, o que tem a ver? Pode colocar a partir do verso 20, eu botei 19, né? A partir do o que tem a ver, o que isso tem a ver com o nosso ano de 2026, que é o ano da fidelidade e do crescimento. Presta atenção numa coisa. Tem uma frase na bandeira do Brasil, que se todo brasileiro, inclusive os de cima e os de baixo, olhasse para ela e pensasse, eu acho que a gente seria melhor. Por exemplo, qual é o que está escrito? Ordem e progresso. Em resumo, sem ordem não tem progresso. Todo lugar bagunçado não prospera. Todo lugar que não tem comando não avança, né? Então, eu não sei por que razão que falava isso, mas tinha um ditado antigo que os antigos falavam, o pessoal fala assim, confusão na casa de Noca, não sei por causa disso, não sei quem era Noca, não sei, ou então bagunça, ou briga. Então, todo lugar que não tem ordem, não vai prosperar, né? Casa, por exemplo, um levanta meio-dia, outro levanta 10 horas, um levanta 6 horas, um levanta 4 horas. Não tem ordem, né? Aquela psicanalista, Andréa Vermont, falou o seguinte, o pai dela era militar. Então é o seguinte, domingo, 8 horas da manhã, chegava no quarto, vamos levantar. Mas é 8 horas da manhã, vai caçar alguma coisa para fazer, vai varrer o quintal, vai subir numa árvore, vai brincar, vai brigar com seus irmãos. Mas é domingo, 8 horas da manhã, todo mundo tinha que estar de pé. Por quê? Porque tem ordem, né? E a gente vai ver que o reino de Deus é um reino de ordem, né? Por exemplo, na empresa que vocês trabalham lá no teu lugar lá, aí você cisma o horário que chega, o horário que almoça, o horário que sai. É assim? Você que decide. Quando você chega lá, o horário que você vai pegar é o 7, de 7 às 4. Vai trabalhar sábado até meio-dia, ou então não trabalha sábado, trabalha de 7 às 5. Tem um horário de lanche, horário de almoço, um horário de lanche. A empresa vai dar para você ticket, refeição, vale transporte e tal, férias, 13º. Você vai ter direito ao PIS e vai 8% lá do seu salário, vai ser, não sei se ainda é isso, para o fundo de garantia. Isso significa o quê? Ordem, né? Então a gente vai perceber que o reino de Deus é um reino de ordem. E a gente vai perceber que esse nosso tema desse ano, não é fidelidade e crescimento. Porque a própria palavra vai dizer, ainda que a gente não seja fiel, Deus é fiel, porque Ele não pode ir contra a sua natureza. Então, há uma fidelidade de Deus na palavra que Ele libera, né? Então, eu observo muito essa palavra da Cindy Jacobs, né? Já tem alguns anos que ela falou isso. Eu estava pregando num lugar grandão, ela falou, Maduro vai cair. Deus está dizendo o seguinte, ele vai cair. Né? Aí eu sei que muita gente, eu vi gente falando, o Trump está lá fazendo esse negócio é fogo de palha, não sei o quê. Irmãos, né? Então, o que acontece? Ela fala, eu lembro que lá atrás ela veio na Lagoinha, ela liberou uma palavra para o Brasil também. Não me esqueço dessa palavra que foi liberada para o Brasil. Porque Deus, irmãos, apesar do mundo estar no maligno, Jesus falou isso, mas o controle do universo está nas mãos de Deus. Então, Ele não vai fazer além. E se nós olharmos... Desculpa, gente. Se nós olharmos, é só pegar o que está na Bíblia, você vai ver, mesmo aquelas coisas que o anticristo vai fazer, mesmo aquelas coisas que o falso profeta vai fazer, mesmo aquelas coisas que a besta vai fazer, já está no Apocalipse aquilo que eles vão fazer. Significa o quê? Que Deus tem controle total de todas as coisas.
Então, tá bom aí, né? Então, coloca o 19, por favor. Então ele vai dizer o seguinte: depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta. Irmãos, entenda uma coisa aí, isso é meu entendimento. Jesus estava falando sobre ele mesmo. Se você for ver, o Senhor, se for ler do margem de trás, vai dizer o seguinte: o Senhor tinha uma propriedade, ele viajou para longe, e ele chegou para um dos servos e falou o seguinte: ó, eu vou dar para você 5 talentos. Eu vou dar para você, o outro foi 3, né? O outro foi 2, e o outro foi 1. Ele entregou, então vocês vão trabalhar isso aí. Aí percebe-se o seguinte: depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez o quê? Acertou conta. Irmãos, você já reparou que tem gente que Deus dá talento, né? Deus dá talento para essa pessoa, Deus dá dom para essa pessoa, e a pessoa não desenvolve esse dom. Não desenvolve. Às vezes a pessoa, irmão, para pensar. Deus está de brincadeira? Em momento algum. E aí Deus dá para a pessoa a habilidade. Aí a pessoa tem uma habilidade extraordinária, não é? Mas aí o que acontece com a pessoa? Ela não coloca aquela habilidade a serviço do reino, não coloca aquela habilidade a serviço das pessoas, sabe? Ela não faz isso. E aí eu fico olhando, irmãos, Deus deu essa capacidade para essa pessoa, poderia ter dado para outra pessoa, deu. Só que Tiago vai dizer o seguinte, Tiago vai dizer, é Tiago que vai dizer, né? Que Deus, ele pede conta, ele vai exigir. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não dá à toa. Aí a gente vai perceber o seguinte: o último camarada que recebeu 1 talento, ele errou? Ele fez alguma coisa de errado? Se a gente olhar, aparentemente não. Ele pensou o seguinte: ele é severo, né? Pensa bem, o cara colhe onde não plantou. Não é isso? Aí o cara falou assim: irmão, vou falar uma coisa para você. Não é a capacidade, é ousadia para fazer. Tem gente, por exemplo, que poderia ter um negócio. Entendeu? Tem muita coisa que eu admiro o Pablo Marçal. Ele fala o seguinte: as empregadas lá em casa que cuidam dos meus filhos só trabalham 1 ano. Ele falou, pela minha mulher, ele falou que ele tem problema, não é problema, a mulher dele não gosta disso. Ele falou, pela minha mulher, ela tinha uma empregada que ficasse na casa 30 anos. Sabe aquelas empregadas que entram numa casa quando tinha 18, aí sai de lá quando tem 48? Ele falou, pela minha mulher seria assim, mas ele falou, não. Primeiro, que provavelmente ele incentiva elas a empreenderem. Segundo lugar, ele falou, querendo ou não, emocionalmente elas vão influenciar os meus filhos. Aí o filho dele falou assim, pai, quando eu tiver 17 anos, tu me dá um iPhone? Ele falou, dou sim, se a empregada que cuida de você estiver aqui há 19 anos. Então o filho dele, se ele continuar com essa ideia, nunca vai ganhar um iPhone. Vai ter que trabalhar para comprar. Então ele falou o seguinte, se ela ficar aqui 19 anos, a que cuida de você, eu dou para você. Por isso que ele contou essa história. Ele falou que ele não deixa ficar para que o vínculo emocional da empregada, o jeito dela, a criação dela, porque ela vai ficar mais tempo com o filho dele do que ele e a esposa. Então, a gente precisa entender que não é simplesmente ser salvo, satisfeito e sentado. Então, a gente é o ano da fidelidade, o ano do crescimento. Às vezes você vai perceber
O que faltou no último camarada aqui? Coragem e ousadia. Ele recebeu. E o que ele não entendeu? Seja qual for aquilo que Deus te der, tenha coragem de fazer. Não compare com o outro. Por exemplo, você não viu ele falar assim, também ele me deu 1, deu 5 para o outro? Ele falou isso. Também ele não me deu 1, deu 3 para o outro. Também ele não me deu 1, deu 2. Você não vai ver ele falar isso. Ele tinha capacidade? Tinha, porque senão Deus não teria. Jesus está usando o exemplo dele. É o exemplo dele. Senão ele não teria dado capacitação para ele. E aquele exemplo, se você perceber, vamos fazer uma analogia com Jesus. Quem foi para um lugar distante? Jesus. E nós, como igreja, estamos o quê? Aguardando. Eu vou citar um exemplo aqui, para não citar exemplos assim. Suponhamos que o Arthur toca trompete. Suponhamos. Ele gosta de música, mas não sei se toca instrumento, algum instrumento. Não toca, né? Ainda, né? Mas suponhamos que ele toca trompete. É um excelente trompetista. Né? Aí, está aqui. Quer dizer, e ele, não, vou ficar aqui, né, no meu cantinho. Não tem esse negócio que a pessoa, quando ela não quer se envolver, ela diz assim, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né, eu vou ficar quietinho aqui, né, e tal. Eu vou entregar o meu dízimo, né, entrega a minha oferta, eu venho no culto. Irmão, outro dia eu estava pensando numa coisa. Às vezes, que não seja assim a nossa igreja. Mas eu falei, Deus, será que a nossa igreja está assim? Esse filme era um filme meio de faroeste. Era um filme, né? Uma série, se você tiver a oportunidade de ver, vê, mas se você for aquelas pessoas muito emocionais, eu acho que você não devia ver, não. Irmãos, tu já viu o filme de faroeste que tem aquela montoeira de índio, aquela montoeira, aí vem a cavalaria americana, gente pra caramba, não é? Mas a câmera fica pegando em quem? Nos atores que são os caras lá do filme. Aí você vê assim, um índio levando uma flechada, o cara dando um tiro no índio, mas deu tiro no índio, ele morreu, acabou. Aí termina aquela bagunça ali, aquela guerra, aquela luta, aquela batalha, o que vai acontecer? Aí você vai acompanhar a história dos atores principais. E às vezes, se a gente olhar, dá uma impressão que algumas igrejas é como se fosse assim, um montão de gente como figurante e algumas pessoas como atores principais do filme. Então a gente vai perceber aqui, para a gente pensar, Jesus está dizendo o seguinte, ele foi e deu. Por exemplo, aqui para nós aqui, no mínimo, cada um de nós aqui tem um talento para desenvolver no reino de Deus, para fazer alguma coisa. Eu não achava que eu tinha habilidade para escrever, não. Eu achava que... Mas eu sempre gostei de escrever, mas eu não achava. Aí, um dia eu falei assim, poxa, eu vou escrever um livro. Aí eu falei, como é que eu vou escrever um livro? Eu sei que tem algumas gráficas que você procura eles, e ele tem lá uma pessoa que mexe com o computador, que fez Corel Draw e tal, né? Ou então esse outro programa que tem aí, que usa na internet. E aí você chega lá e fala assim, eu estou com um livro aqui, aí você dá lá para eles, o cara vai lá, faz a diagramação, né? E aí você vai e escreve um livro. Mas aí, eu vi o livro do pastor Marconi, olhei a capa assim, falei, pô, cara, que capa, achei interessante. Achei até que poderia ter sido uma capa mais bonita, mas aquela capa me intrigou, que era um camarada andando assim debaixo de uma ponte,
Aí eu falei para ele anunciou o livro que ia vender lá na ordem. Eu falei, Marconi, quem produziu esse livro? Ele falou, rapaz, quem produziu esse livro? Eu fui falar com o Natanael Sabino, e o Natanael Sabino me indicou o rapaz que produz os livros dele. Né? Aí eu falei, poxa, passa esse contato para mim. Aí ele passou. Aí eu entrei em contato com ele, Jonas Lemos. Hoje ele mora nos Estados Unidos, ele está trabalhando como missionário lá, mas continua fazendo esse trabalho aqui, que ele tem uma empresa aqui no Brasil, e ele e a esposa estão como missionário lá no Texas. E aí, abrindo igreja lá, aí eu fiz contato com ele, aí eu falei, eu estou com algo que eu escrevi e tal. Ele falou assim, pastor Zé Carlos, então o senhor manda para mim. Aí eu mandei para ele, ele foi me explicando como que um livro é desenvolvido e é produzido. Não é a parte gráfica, não. Aquela parte que você faz antes de chegar na gráfica. Me explicou tudo, me orientou e tal. Aí eu peguei e falei, tá bom. Por exemplo, eu posso escrever e gostar demais que eu escrevi, mas na hora de vocês ler, vocês não vão gostar. Por que é isso? Porque existe um profissional nessa área chamado de copydesk. Então, o copydesk pega o meu texto, pela experiência dele, pelo que ele conhece, ele vai analisar e falar assim, ó, essa frase não está boa. Aí, o que ele faz lá? Ele pega o meu livro e vai vendo tudo que está bom, tudo que não é bom, tudo que as pessoas vão entender, tudo que eu coloquei. Às vezes a gente escreve coisa repetida, aí ele pega capítulo por capítulo e me devolve, dizendo o seguinte, mas o senhor que concorda que a gente altere ou não. Aí você olha lá aquilo que você concorda que vai alterar, aí depois que você concorda que eles alteram, você vai ver que ficou muito melhor. Por quê? Porque a gente sabe que você tem o material, você escreveu o livro, só que por desconhecer essa técnica, né, de texto, de produção de texto, aí, por exemplo, o copydesk, além de fazer isso, ele vai corrigir a ortografia. Porque às vezes a gente escreve, mas não escreve com a ortografia correta. Então ele vai fazer a correção da ortografia e ele vai fazer a correção do sentido do texto. Feito isso, você aprova, aí ele prepara tudo, manda para você o original, e aí ele geralmente ele não manda para a gráfica, para a pessoa não pensar que ele está ganhando algum dinheiro, e diz assim, você pode procurar, existem essas gráficas aqui. Aí eu lembro que uma gráfica, até que hoje ele trabalha com, ele indica para algumas pessoas uma gráfica lá de Minas, que o Lima fez um livro por eles, né? E eu conheci essa gráfica e fiz. Aí o que aconteceu? Eu produzi o meu livro. Vendi 150 livros? Não vendi. Eu fiz 1000. Não vendi 150 livros. Eu ainda tenho acho que 2 caixas de livros, 52 em cada uma. Aí um dia um pessoal de uma igreja me procurou. Aí eu peguei, falei, irmão, quanto que é o livro, pastor? Nós estamos fazendo um treinamento lá. Eu falei, R$35 cada um. O camarada não me procurou mais. Aí eu sabia onde era a casa dele, eu peguei uma caixa de livro, botei dentro de uma bolsa, fui lá, chamei a sogra dele, veio me atender. Eu peguei e falei assim, deixei até a bolsa lá. Peguei e falei assim, entrega isso para ele, fala para ele que eu estou abençoando a igreja, tá? Não precisa me pagar nada não. Eu deixei a caixa de livro lá. Porque ele falou, poxa vida, eu tinha encontrado com o pastor dele, o pastor falou, poxa, gostamos do seu livro, queremos usar o seu livro lá e tal, na igreja. Mas aí, irmão, ninguém veio para poder comprar o livro. Aí eu fui lá e deixei lá 52 livros lá. Esses livros já foram pagos, né? Eu paguei para produzir o livro, paguei a impressão para fazer, mas na verdade, irmão, eu acho que eu não vendi nem... Eu sei que o Rogério andou vendendo alguns para mim, eu vendi alguns, mas muito poucos. E diga-se de passagem, irmão, a capa... uma capa muito, muito atemporal, né? E o material do livro também é um material bom, que é falando sobre célula.
Mas o que eu fiz nessa situação? Eu fui o quê? Eu fui ousado. O que a reclamação aqui do verso 24, né, 25? Não, do 25. Olha só, a reclamação aqui não foi de que ele não tenha sido ousado e aplicou e teve prejuízo. O senhor dele não iria reclamar com ele se ele tivesse aplicado e o investimento não tivesse saído de maneira correta. A questão aqui foi que ele teve o quê? Medo. Um medo excessivo que paralisou ele. E o medo paralisa. Um medo paralisa. Não é? Então ele não está sendo criticado porque ele investiu e deu errado. Ele está sendo criticado porque ele recebeu talento, ele recebeu dom, mas ele não teve a ousadia, pelo menos para tentar. Pelo menos para tentar. Tentou, deu errado. Tentou, não deu certo. Tentou. Mas a gente vai perceber, irmão, que ele simplesmente pegou e enterrou. E a gente, olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu vejo gente que diz assim, conheço gente que diz assim, eu tive um chamado para isso. Nunca realizou. Eu tive um chamado para isso. Nunca realizou. Aí tem gente que diz assim, quando eu aposentar, eu vou investir minha vida no reino. Irmão, aposenta, fica doente e morre. Você entende? Porque quando Deus dá, Ele quer que a gente use. Né? Você repara o seguinte, tem coisa, compra um carro e deixa ele parado lá 15 anos. Depois liga. Tenta sair. Né? Então, aqui a gente vai perceber isso. Né? Ele vai dizer, eu tive medo de sair e escondi. Irmãos, não tenha medo. Se o Senhor capacitou você, Ele vai garantir, Ele vai ajudar. Irmãos, para pensar. É que às vezes a pessoa, ela está querendo o seguinte. Ela está querendo coisas grandes. Por exemplo, tem muita gente que não vem para cá, que olha e fala assim, tem gente que chega aqui, gosta dessa igreja, e vem para cá pedir oração, ainda vem para cá pedir oração. Pede oração, sabe que Deus fala aqui, mas aí quando qualquer situação, não vem. Por quê? Porque a pessoa olha, ela quer coisa grande. Sabe, irmãos? Quando a gente chegou aqui, não tinha porta ali. Sabia disso? Ali onde o Léo está, o Rogério está, não tinha porta. Era aberto. Tinha tiririca ali na frente, ali onde o Rogério está, era cheio de tiririca. Essa parte dali, daquela coluna para trás, não era emboçada. O Ronaldão depois que embolsou para a gente. Isso aqui não existia, né? Era na laje. Era janela de grade de ferro, uma grade que se tivesse um incêndio aqui na porta e aqui, ia morrer todo mundo queimado, porque a grade era presa na janela. Aí você abria a janela e tinha uma grade. Então você ia ter que inventar uma marreta aqui para derrubar a grade para a porta cair para lá. Né? Desse jeito. Primeira vez que a gente chegou aqui, tinha umas crianças ensaiando aqui, ali aberto, e não tinha nem aquele portão e nem o portão pequeno. A gente olhou e eu falei o seguinte, oramos, viemos, ficamos um mês aqui,
Aí não ria não, mas fazia igual aquele cara, não ria não. Mas dia 1º de abril foi o dia que a gente no dia, ficamos no mês de março todo aqui com os irmãos, conhecendo, pregando, conhecendo os irmãos. E aí no dia 1º de abril, a gente começou realmente, o pessoal fez o convite e a gente começou aqui. Oficialmente, dia 1º de abril de 92. 92, né? 92. Oi? Não, foi 2000. 2002. 1º de abril de 2002. Que a gente começou aqui. Estamos aqui até hoje. Desafios. Mas o que a gente fez? A gente ousou. O pessoal falou o seguinte, pastor, que a gente pode dar ao senhor aqui, era 150, não lembro nem se era real, se era cruzado. Sei que era 150. Mas é bom. Eu trabalhava fora. E aí a gente, então, ousou aceitar o desafio. Aí, tem capacidade? Não tem. Mas o que eu quero dizer para você? Que é como se a gente tivesse começado com um talento. A questão não é se é 5 ou se é 1. A questão é entender que eu posso trabalhar, confiar em Deus de maneira que Ele vai me ajudar, de maneira que, Ele vai me sustentar, de maneira que a gente vai conseguir cumprir o propósito dele. Porque às vezes a pessoa fica assim, quando essa igreja for grande, vai ter muitos ministérios, irmãos, eu vou me lançar, eu vou fazer, não é? Eu vou orar pelas pessoas, eu quero fazer missões, mas vou esperar. Irmãos, começa fazendo, começa orando pelas pessoas. Mesmo sem a pessoa saber. Mesmo sem a pessoa saber. Porque Deus está vendo. E Deus vai ver isso. Só que o problema nosso, irmão, às vezes, é que nós queremos ser vistos pelas pessoas e aplaudido tapinha nas costas. Sabe qual é o problema da gente gostar do elogio? É que a hora que vem a crítica a gente sucumbe. Então, a gente precisa pensar. Eu achei interessante uma palavra também do Pablo Marçal, que ele falou o seguinte: eu não tenho preocupação com a minha reputação. Eu já sei disso há muito tempo, já ouvi isso há muito tempo. Ele falou, sabe por quê? As pessoas que falam bem de mim, elas vão falar bem de mim quando elas estiverem bem comigo. O dia que elas não estiverem bem comigo, elas vão falar mal de mim, vai falar mal da minha reputação. Então, se eu ficar preocupado com reputação, me elogiam, eu estou bem, falam mal de mim, eu estou mal. Né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, esse ano é o ano da fidelidade, o ano do crescimento. Seja aquilo que Deus colocar. Eclesiastes vai te dizer, né? Tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos para fazer, faça conforme a sua força. Faça conforme. Irmãos, os caras fazem uns filmes aí, né? Tem muita coisa ruim, mas igual eu falei para você, essa série da Netflix é muito legal, que eu acho que quem não tem muito questão emocional, seria interessante ver. Lembra daquele filme do Todo-Poderoso? Que o Deus aparecia lá na figura do Morgan Freeman com auxiliar de serviços gerais fazendo limpeza, não era esse Todo-Poderoso o filme? Né? E ele aparecia lá, Deus era, lá em Hollywood, era um cara da limpeza. Aí você imagina, faz sentido bíblico isso? Sim e não, né? Por quê? Porque Jesus veio como quê? Como cara da limpeza. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, tanto é que lavou os pés dos apóstolos, que serviu. Então, irmãos, entenda isso.
O que a gente vai levar, na verdade, é isso, porque vai chegar um dia que ele vai pedir conta. Vai pedir conta que é para nos espancar, vai pedir conta para dizer. Aí a gente vai dizer, poxa, Senhor, mas eu... Irmãos, imagina se uma pessoa leu o meu livro e se tornou o melhor líder de célula do Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá. Um pastor me mandou uma mensagem ontem, falou, poxa, pastor, os cortes de vocês estão muito bons. Aqueles cortezinhos de mensagem que o Clânio está fazendo. Ele pegou e falou, está muito bom, rapaz, os cortes de vocês. Irmão, nós estamos colocando lá, jogando na internet. Quer dizer, você imagina, é um corte. Mas se uma pessoa for tocada, se uma pessoa for liberta, se uma pessoa for salva, se uma pessoa for curada, se uma pessoa que estava indo para o inferno, irmão, deu meia volta e mudou a vida, mudou a família, mudou o bairro, mudou a cidade. Irmão, não é aquilo que a gente faz se é grande ou se é pequeno. É aquilo que a gente decide. Poxa, se Deus me deu essa capacidade. Irmãos, hoje eu posso dizer que eu prego com uma certa facilidade. Não é facilidade de subir aqui, é facilidade de falar. É facilidade de falar. Porque tem muita coisa dentro de mim, né, da Bíblia, então, de histórias, de experiências, de ilustração. Mas, irmão, nem sempre foi assim. Imagina se eu tivesse desistido. Uma vez eu fui pregar na primeira igreja, na Pibane. O Lima nem sonhava de ser pastor lá. Irmãos, eu fui pregar na Pibane. Eu estou pregando na Pibane, de repente eu não enxerguei mais nada. Ainda bem que tinha o pessoal que sentava aqui atrás. Que agora, se fosse agora, irmãos, eu ia bater de cabeça aqui. Sabe o que aconteceu? A pressão abaixou. Eu desmaiei. Eu nem sabia disso, né? Irmãos, e aí, como é que você volta depois e olha para as pessoas? Como é que você depois prega? Eu não era pastor não, tá? Como é que você prega depois? Não era nem para eu estar aqui. Eu fiquei com trauma, que já naquele dia, nunca mais eu vou pregar na minha vida. Aí, irmão, que eu vou pregar e pregar. Mas eu poderia ter desistido ali. Então, o que vai acontecer quando você pegar o seu talento? E uma coisa que o pessoal novo que está chegando aqui, eu quero dizer para você. Observe quem as pessoas para você andar junto. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu observei as pessoas que oravam, que liam a Bíblia, que não faltava culto, porque tem gente aqui, se depender dela, a igreja fecha. Tem gente na nossa igreja que, se depender dessa pessoa, a igreja vai fechar. Só que não depende dela, depende de Deus. Mas se depender dessa pessoa, a igreja fecha. Então eu olhei, sabe, olha quem é bom. Olha quem são os melhores. Você quer tocar instrumento? Quem está tocando bem, né? Sabe, quem está tocando bem? Irmão, João não era para estar fazendo solo aqui. Abre não era para tocar violão. Porque o Abre foi estudar com um rapaz aqui, que é professor, inclusive dá aula por aí, até bem conhecido por aqui. E aí, irmão, ele chegou lá, ele falou, vocês não são muito burros, vocês não vão aprender nada, vocês... Sabe, e essa foi a coisa. Ele não era para tocar. João e Kevin, né? Pegaram um professor e o professor desistir de vocês não... Aí passou, ficaram por aí e tal, fedendo a peixe, daqui a pouco deu algo nele lá, começou, pronto, o João está aqui, tocando e fazendo solo. Então, o teste daquilo que Deus te entregou virá para saber se você realmente vai ultrapassar. Porque, irmãos, Deus não coloca fraco na linha de frente. Não é inteligente,
não é corajoso demais, não é isso. Não é corajoso demais, mas é alguém que é ousado. Ousadia é diferente de coragem. Que a ousadia vai fazer você... O que é a ousadia? A coragem, de repente, ó, tem um tiroteio ali. Não, vou lá que eu vou tomar a arma da mão daquele cara. A ousadia, não. Ousadia é diferente. Eu vou até um lugar ali, olho, vejo a possibilidade e digo assim, pô, estou vendo que aquele cara está perturbado mental. Né? Aí você vai pedir a Deus, ou vai ter uma estratégia para ir lá com alguém e de repente você pega o seguinte, pô, fulano ali é bombeiro. Bombeiro está acostumado a lidar com isso, vou chamar ele. Aí dá a volta lá pela outra rua, o cara está ali criando uma roça, daqui a pouco você vem com o cara, vai junto com o bombeiro lá, imobiliza o camarada lá, sem machucar o camarada, e aí resolve um problema que estava instalado, estava estabelecido ali. Então a ousadia é isso. Por exemplo, eu vou escrever um livro, aí eu vou escrever um livro de qualquer maneira? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou procurar pessoas que podem me orientar como eu escrever. A ousadia é o quê? Nunca fiz, mas vou fazer. Então, volta agora para mim, que aí eu vou para a gente poder terminar. Coloca lá a partir do 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo o quê? Corajoso? Inteligente? Poderoso? Não. Bom e fiel. Bom e fiel. Lembra do filme que eu falei? Já indo num pedaço lá, eles pararam num lugar onde uns camaradas lá, uns fazendeiros lá, tinha um acampamento indígena, os índios saíram lá para caçar, sei lá, eles foram lá, mataram as mulheres lá, mataram as crianças, mataram todo mundo. Aí, quando esse pessoal que estava indo na caravana para nesse lugar, aí vão lá, só que aí eles perceberam que não tinha pata de cavalo. Aí o camarada, o sargento virou para o cara, o ex-sargento virou para o ex-capitão, que era um senhor, falou assim, caramba, reparou uma coisa? Não tem pata de cavalo aqui. Aí o camarada xinga lá também. Aí, caramba! O que os camaradas fizeram? Foram a pé, praticaram a atrocidade, não deixaram rastro de cavalo. Aí agora o que tinha ali? Rastro de cavalo, porque eles estavam a cavalo. Aí o camarada falou, quando os índios voltarem, vão achar que foi a gente que fez isso. E aí, o que eles fizeram? Deixaram as carroças ali, com um grupo, deixaram poucos homens, as mulheres, as crianças, e falaram o seguinte, fica aqui, nós vamos atrás dos ladrões, e vamos pegar eles, e vamos entregar para os índios para dizer que foram eles que mataram. Aí foram. Aí um grupo, assim, da caravana, não, nós vamos... O cozinheiro falou o seguinte, pegou a carroça dele, vamos para o forte, que lá nós ficaremos protegidos. Aí a mulher falou assim, mas foi o meu marido falou e os outros falaram que é para a gente ficar aqui. Não, nós vamos, aí o outro camarada, não, nós vamos com ele. Ficou só a carroça dessa senhora com a filha dela e o filho pequeno. Eles foram tudo para o forte. Aí os camaradas foram lá, mataram os bandidos lá, os camaradas que fizeram atrocidade. O que aconteceu? As carroças que foram para o forte foram atacadas pelos índios. E, se eu não me engano, morreu quase todo mundo. Não morreu o camarada que estava mordido de cobra e a mulher dele lá que tinha caído do cavalo. Por que isso aconteceu? Porque alguém mais experiente falou, fica aqui porque é mais seguro ficar aqui, não vai dar tempo de chegar lá. Então, quando a gente olha para isso aqui, vai dizer o quê? Porque Deus coloca pessoas. Gente, eu quando cheguei no Evangelho, eu não sabia nada, não sabia nem abrir a Bíblia.
Ah, o livro de Mateus foi escrito para quem? Eu não sabia, sabia que tinha, porque eu já tinha ganhado uma Bíblia usada lá. Ah, Marcos escreveu para quem? Não sei. Paulo era quem? Não é? Jesus, o que falavam de Jesus 700 anos antes dele nascer? Não sabia. Né? Ah, o reino dos céus, inferno, salvação, santificação, adoração, origem do homem, origem do pecado, anjos, não é? Glorificação, não sabia de nada disso. Mas o que aconteceu? Num processo de aprendizado. Irmãos, vou contar uma outra para vocês que são novos aqui. Arthur está novo, o seu Sérgio está aqui, Isabela está nova aqui também. Mas dizer para vocês o seguinte, quando eu era crente novo, fora essa que eu contei para vocês, eu sempre fui assim, né? Comecei logo a querer ler a Bíblia, ir para a escola bíblica. Aí tinha um grupo de oração lá na igreja que reunia às segunda-feira. Grupo de oração de jovens. E aí o zelador não abria a igreja não, nem sala. Aí tinha uma garagem lá que não era usada ali na igreja central. Ah, vocês podem ficar ali naquela garagem lá. Tipo assim, ficar lá naquele canto lá. E aí o pessoal ia para ali, eu fui. Aí o pessoal falou assim, ó, vai ter o aniversário do pastor e nós vamos fazer uma surpresa para ele na casa dele, um grupo de jovens e tal, com algumas pessoas. E nós vamos lá, e aí o seguinte, o irmão vai pregar. Irmão, cara, o cara era doido aí. Não é que eu aceitei? Aí cheguei lá na casa do pastor Eliseu Werneck, ele veio até aqui, depois de muitos anos, ele veio. Irmão, agora não vem não, porque ele é batista roxo, se vier aqui não dá para vir. Irmãos, eu fui, aí cheguei lá, cantamos e tal. Agora vamos passar a palavra aí para o irmão José Carlos, o irmão vai pregar. Não é que eu preguei? Aí quando terminei de pregar, aí o pessoal falou, pastor, agora o senhor está com a palavra. Aí o pastor falou, então vamos orar, né? Aí ele pegou, aí todo mundo fechou o olho e disse, Senhor, dá sabedoria a esse moço. Meu Deus. Irmão, acabou comigo. Eu pensei, falei, gente, onde tem uma porta aqui que eu... Mas, cara ousado, né? O que o cara faz? Fiquei lá, né? Não sei se dá para ficar vermelho, mas eu estava achando que eu estava vermelho, porque até a cabeça ficou quente, o rosto. Irmão, já imaginou? Você acaba de pregar o pastor da igreja, a hora, Senhor, dá sabedoria. Mas foi a melhor oração que alguém já fez por mim, que hoje eu estou aqui. Mas eu não desisti. Eu falei, não, eu entendi o seguinte, se Deus me deu um talento para falar, vou usar esse talento para a glória de Deus, vou usar esse talento a serviço de Deus e vou aprender com quem sabe. Aí eu comecei a ver pessoas que pregavam bem, eu comecei a ler livro, eu comecei a ir nos lugares, o pessoal falava, tem um pregador tal lá em tal lugar, alguém, eu vou lá, aí eu ia lá, eu sentava lá, eu anotava, eu ficava vendo aquela pessoa, eu via pregadores que iam na minha igreja, a igreja que eu era membro. E aí, irmãos, eu tive tudo para desistir de ser pregador. Mas eu entendi que, pode ter certeza, Deus não vai te dar nada que seja relevante sem testar você para... Não é porque ele não sabe, ele sabe, mas você precisa ser testado para quando vier o desafio maior, você está preparado para isso. Esse camarada fez o quê? E outra coisa, irmãos, desvalorizou aquilo que Deus deu para ele. Pô, às vezes Deus dá uma voz bonita para caramba para a pessoa. Pô, a pessoa vai cantar, irmão, cheio de fricote, cheio de coisa. Né? Esse microfone aqui, esse som da igreja é o quê? O som da igreja é uma lata de 20 litros, e você fala nela assim, sai o eco do outro lado. Sabe, irmão, a pessoa que ama Deus, irmão, nós fomos lá lá da Pibane, no AME da Pibane, lá em Mambucaba, né? Mambucaba, aquele lugar, um resort lá. Aí estava tudo preparado lá, a gente lá para
um culto à noite lá perto da praia, tipo um luau, né? Aí sabe o que aconteceu, irmão? A luz que ia lá para o outro lado acabou, estava toda hora acabando. Davi Silva pegou o violão, o genro dele, se eu não me engano, pegou uma lata de lixo, um latão de lixo, e aí tocou o violão e o cara era o baterista lá, o cara usou o latão de lixo. Sabe, irmãos, quem quer servir a Deus, fazer a vontade de Deus, ele dá o jeito dele, irmão. Não tem tempo quente para mim. Tem que passar um pano aqui, não tem um negócio, a gente faz de um jeito. Irmão, você vai fazer uma comida, não tem óleo, dá teu jeito, faz com água. Usa margarina, sabe? Não tem tempero, você faz, sabe? Mas tem gente não, eu sou cozinheiro francês, eu sou igual aquele cara lá de Dubai, né? O cara pega o sal, faz assim, aí é 10 mil reais um bife. Pô, irmão, faça um bife melhor do que aquele cara, você não paga nada lá. Você entende isso, irmão? Deus olha para isso, não coloca. Arrebentou uma corda, toca sem ela. Sabe? Arrebentou uma, tem 5. Mas eu não toco com 5 cordas. Sabe? Acabou a luz. Não, acabou a luz, acabou a pregação, acabou a galinha, acabou o resguardo, né? Um ditado antigo. Não, irmão, acabou a luz, pregação no gogó mesmo. Deus te deu corda vocal, Deus te deu voz. Fala alto, se for necessário, grita, chama a atenção das pessoas, não deixa de... Sabe, irmãos? Aí o que acontece? Deus dá... Irmãos, passamos o ano passado todo. Olha para o ano passado todo, vê como foi a sua vida, olha como foi a minha vida, como foi a nossa vida. Dá uma olhada no ano passado. Eu duvido, irmão, que numa casa aqui, só essa pessoa não come, ninguém aqui comeu uma rabanada. Ninguém deixou de comer uma rabanada aqui, só se você não gosta. Um pastel. Irmão, no mínimo, numa casa que você foi aí, tinha 4 pratos diferentes. Tinha uma sobremesa lá, pudim, sei lá, manjar, sorvete. Irmãos, vocês não pegaram isso, mas eu, irmão Rujani, Jorjão, irmã Tessa, quando a gente era criança, irmão, era uma luta para ter as coisas. Bacalhau. Irmão, era bacalhau na casa da gente, não era... Pintava um mulato velho, ô coisa ruim que ele trouxe. Mulato velho. Hoje, irmão, qualquer casa, por mais simples que tem, o cara vai lá, compra em 3 vezes um bacalhau. Do bom, porque desse tipo site aí, você compra, não precisa comprar em 3 vezes, não. Mas do bom, você vai lá e compra em 3 vezes. Irmãos, olha, Deus protegeu você, guardou você, trouxe até aqui. E Deus dá inteligência para você, capacidade, habilidade. Então, ele disse, respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Pode ter certeza de uma coisa, é a partir do pouco, não é a partir do muito. Deus não começa a partir do muito, é a partir do pouco. Jesus nasceu aonde? Num coxo de alimentar animal. Ele está onde? Na glória. Então, não adianta, é no pouco mesmo. É no pouco, esteja sensível. Pode fazer isso, posso. Deus vai começar. A primeira coisa que Deus vai fazer é isso que eu estou falando para vocês. Imagina. Gente, agora eu acho graça, mas no dia que o pastor orou por mim naquele dia, você não tem noção como que eu fiquei. Mas foi necessário. Foi necessário. Eu poderia ter desistido. Poderia ter ido embora chateado. Poderia nem ter sido mais crente. Como é que o pastor me fez passar aquela vergonha, né? Mas, o que aconteceu? Estou aqui hoje. Então, é no pouco, tá? Aí, você foi fiel no pouco, o que vai acontecer? Mas eu vou ler na minha versão que você vai se amarrar nela.
A minha versão diz assim: disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governar sobre muitas coisas. Isso aqui é a King James 1611. Ela vai dizer: eu te farei governar. Significa que se você for fiel no pouco, o Senhor vai confiar em você para te dar posição de autoridade, posição de governo, posição de liderança. Deus não dá liderança, Deus não dá liderança, irmãos, é do pouco, é do inicial, não é? Então o Senhor vai dizer: se houve fidelidade no pouco. Outra coisa, a fidelidade está relacionada com contentamento. O camarada ganhou 5, vou lá multiplicar. O que ganhou 3, por que o Senhor deu 5? Não, ele foi lá e multiplicou. O que ganhou 2, por que deu 3 para o outro? Não, ele foi lá e multiplicou. O outro ganhou 1, falou, pegou, colocou uma opção de desculpa e não multiplicou. Então a questão é o seguinte: Deus está olhando, é o pouco, sabe? Às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu não entrego o dízimo porque eu ganho pouco. Quando eu ganhar muito, irmão, quando ganhar muito não vai entregar. Porque se não começou a exercitar, tirar do pouco, não vai tirar do muito. Porque não tira do pouco, porque é pouco, não tira do muito. O quê? Ganhei 100 mil, 10 mil. Não. Não é? Não. Irmãos, olha só. Eu não sei se eu comentei isso aqui com vocês, eu comentei só com o Rogério ali. Eu vi uma palavra, irmão, que eu achei, Deus, isso é demais. O pastor estava ensinando e ele falou sobre o texto de quando Jesus, os discípulos chegam e falam assim: Senhor, o pessoal está com fome. E o que vocês têm aí? Aí aparece um menino, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixinhos e tal. Aí eles falaram assim: mas o que é isso para alimentar uma multidão? Olha só que coisa interessante que eu ouvi o camarada ensinar. Falei: Deus, o Senhor dá umas coisas para algumas pessoas, né? Dá chaves assim. Aí o pastor falou o seguinte: imagina que o menino, você é um menino, ou imagina que o menino, ou imagina que você pensasse assim: eu não vou dar 5 pães e 2 peixes, não, porque eu não confio no pastor e eu não confio nos irmãos da liderança para administrar os meus 5 pães e os 2 peixes. O que ia acontecer com o menino? Ele iria deixar de alimentar quem? Uma multidão. Agora imagina se o menino entrega os 5 pães e os 2 peixes e o líder ou o pastor, ele rouba ou ele pega os 5 pães e os 2 peixes para ele. Quem deixaria de alimentar a multidão? É isso mesmo. Quem? O pastor. Deu para você entender que não é uma coisa nem outra, é a fidelidade. Porque às vezes a pessoa, eu vou entregar meu dízimo lá, sabe? Aí às vezes a gente está orando para fazer algo, abençoar alguém, ajudar uma família, sei lá, fazer algo que pode abençoar a vida de muita gente. Aí a pessoa, eu vou entregar os meus 2 pães, os 2. Aí você não entrega, você deixa de fazer aquilo. Mas se a gente, como liderança, pega para nós, não foi você que deixou de fazer, foi nós, sabe? Esse, irmão, falei, Deus, que entendimento extraordinário. Não é com a pessoa, não é quem entrega, não é quem recebe, é com Deus, irmãos. Entregamos para Deus e usamos entendendo que estamos usando o recurso que é de Deus. Se a gente entender isso do lado de cá e as pessoas entenderem isso do lado de lá, que a gente também entrega dízimo. Sabe, irmão, se nós entendermos isso, irmão, pode ter certeza, muita gente será abençoada. E você, mesmo que seja um pouco. Tem gente que, em relação a dízimo, ela quer dar coisa. Eu não sou contra o da coisa. Mas a minha experiência diz o seguinte, que geralmente a minha experiência, pessoas que gostam muito, por exemplo, se você falar assim, precisamos comprar um ar-condicionado.
Tem gente que chega assim, pastor, eu vou dar o ar-condicionado. Mas, se você, às vezes, for olhar, a pessoa não tem fidelidade com o dízimo e com a oferta. Eu já fui pastor de uma igreja que tinha um irmão lá que é o seguinte, uma vez ele chegou com um fogão na cabeça. Comprei lá um fogão lá na Casa Bahia, sei lá, que novo para a igreja. Irmão, estava assim de aparecer um pouco. Aí eu fui lá no tesoureiro, falei, irmão, um irmão fulano aí entrega dízimo? O cara era militar reformado. Não, pastor, não entrega dízimo não. Eu falei, logo vi. Sabe, irmão? Tipo assim, esse forro aqui, fui eu que dei, hein? Essas janelas aqui, eu dei. Porque quando, entende, irmão? Quando for o seguinte, irmão, vamos comprar um ar-condicionado. Aí você pode chegar aqui até botar 10 mil aqui. Botou aqui, botou? Entrou aqui, pronto, acabou. Deus viu, está tudo certo. Às vezes tem isso. Essa coisa de, não, confiar meu dinheiro nas mãos deles, vão administrar direito. E aí, percebeu, né? Então a fidelidade tem que ser no pouco. Não é no muito. E o pouco é o seguinte. Chegou, pode ajudar a botar uma cadeira? É desse jeito. Vamos lá, botar cadeira. Né? Todo mundo pode botar cadeira, pode. Mas tem gente que pode e não bota. Você entende isso? Então, né, eu até brinquei hoje com o pessoal. Irmãos, às vezes a pessoa senta ali na parede, porque traça é um negócio doido. Você limpa hoje, se a igreja ficar fechada 2 dias, tu vai ver em algumas paredes. Às vezes a pessoa senta do lado da traça, a traça está subindo a parede, ela não pega ela, amassa ela assim, vai lá fora e joga fora. Tem alguém aqui para fazer isso. Deus está vendo todas as coisas, irmão. Né? Por quê? É prazeroso fazer as coisas para Deus. Cozinhar para Deus. Limpar para Deus. Cantar para Deus. Tocar para Deus. Pregar para Deus. Ensinar para Deus, né? E distribuir uma cesta básica, porque, na verdade, quando a gente faz isso, poxa, você olhou uma necessidade, tem alguém perto de você, irmão, só chegar, pode chegar a perguntar, Raíssa, tem algum alimento aqui na igreja? Tem uma família lá perto de casa passando necessidade. Aí a Raíssa vai lá, vai ver, né? Irmão Roseli, tem alguma coisa? Tem. Rogério, tem alguma coisa? Pastora Adriana, tem alguma coisa que pode? Irmão, sempre tem alguma coisa que pode ser. Por incrível que pareça, irmão, eu fico aqui praticamente direto. Não tem passado pessoas aqui pedindo. Por incrível que pareça. Já teve época de mais pessoas passando aqui pedindo. Mas não tem. Mas você pode fazer isso. E isso é o quê? Algo que é fiel no pouco. Você abençoa a vida de alguém. Irmãos, essa semana nós tivemos uma experiência lá tremenda. Todo verão lá em casa é problemático de água. Todo verão. Todo verão. Mas sabe o que está acontecendo lá em casa? Todo dia a gente está conseguindo pegar água. Às vezes, se você deixar a bomba ligada o dia todo, entra água na cisterna o dia todo. Todos esses dias. Aí quando foi no dia 31, 8h20 da noite, depois 8h30, porque começou a gritar 8h20, a gente não escutou, eu escutei. Aí eu fui lá e Roseli, tem alguém chamando aqui, era 8h30. Fui lá no portão, uma vizinha, 2 terrenos acima, gritando lá no portão, fui lá. Seu Carlos, fala com a Roseli aí se tem como dar um pouco de água pra gente lá. 8h30 da noite, dia 31. Aí eu falei assim, Roseli, dia 31, 8h30 da noite.
Deus pode estar nos testando. Esticamos a borracha, passamos pelo terreno do vizinho, que ele está até viajando, mas ele autoriza que ele molhe as plantas dele. Depois ele passou pelo terrele dele lá, porque ele autoriza, porque Roseli está responsável até para olhar lá as plantas e tudo. Aí Roseli passou, tinha um buraco no muro, passou a borracha pelo muro e demos água para a vizinha, acho que até quase 10 horas da noite, né, que a água ficou ligada lá. Não é uma oportunidade de servir? Não é uma oportunidade de ser aprovado? Não é uma oportunidade de ser reprovado? Mas era dia 31, 8h30 da noite. Mas imagina se eu e Roseli temos uma necessidade urgente, aí nós vamos a Jesus. Aí Jesus vira para nós e diz assim, mas é dia 31 e é 8h30 da noite, gente. Espera até dia 1º. Senhor, mas nós estamos morrendo. Nós estamos precisando de um milagre. Né? Eu falei aqui da água, não falei, irmãos? Eu falei do teste, aquilo foi um teste. O que ele diz, então? Eu colocarei, a minha versão diz que eu colocarei você para governar. Né? E venha e participa da alegria do seu Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós aqui somos improváveis. Né? Todos nós aqui somos improváveis. Todos nós. Eu sou improvável. Contei um pouquinho, né? Para vocês. A pastora Adriana é improvável. A irmã Tessa é improvável. O Léo é improvável. A Luísa é improbabilíssima. O irmão Sérgio ali é improvável. A Adrianinha é improvável. Roseli é improvável. Rafael, Larissa, Jorgião, Isabela, Branca Leone, Abner, irmão Rojani e irmão evangelista Rogério, Lucas e o Eric. Irmãos, eu vou falar algo aqui, né, assim, que eu sei que é de Deus o que eu vou falar aqui. Sobe aqui, pastora Adriana, por favor. Irmãos, nós temos uma liderança hoje, louvado seja Deus, muito boa. Nós temos o Abner aqui, né, que é um dos pastores aqui. É um líder que está sendo preparado, moldado por Deus. Tem muita capacidade. Nós temos o irmão Rogério, nosso evangelista. Nós temos aqui irmão Jani, Dinho, Lulu, né, eu, ela. Mas, irmãos, alguém extremamente improvável, eu sei que você vai entender, que se você não entender o que eu vou falar, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo que Deus ministra no meu coração, que Deus fala. Mas assim, alguém que chegou aqui há 21 anos atrás, não sabia nada, não conhecia nada, e alguém assim que olhava e se achava extremamente sem capacidade, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não vou morrer hoje, tá? Fiquem tranquilos. Mas, irmão, se eu morresse hoje, ela tem todas as condições de assumir o ministério dessa igreja e liderar a igreja. Está preparado para lidar com pessoas, para ser humilhada, porque às vezes a gente está preparado para lidar com pessoas, mas não está preparado para ser humilhado. Você não pensa que pastor é humilhado, não? Pastora? Então está preparada para lidar com pessoas, está preparada para ser humilhada, está preparada para ser testada, sabe? Mas nem sempre foi assim. Passou por um processo, né? Todo o processo. Vai crescer mais? Vai crescer muito mais. Mas eu digo para vocês hoje, se eu morresse hoje, sem preocupação nenhuma, a igreja poderia ficar na liderança dela, juntamente com o pastor Abner, juntamente com o Rogério, juntamente com o irmão Jani, juntamente com o Dinho, juntamente com a Lulu, com o Léo, né, que faz parte aí do conselho de líderes, juntamente com o Eric, né, que é o nosso líder da adoração, juntamente com Micheline, Jaqueline, esse pessoal que faz parte da liderança. Irmãos, estaria, só que o seguinte, foi fiel no pouco, está sendo fiel no pouco. Então, eu quero dizer isso para você, talvez você chegou aqui há pouco tempo,
e você diga assim, pastor, mas eu olho para mim, eu não vejo nenhuma condição. Eu também não tinha essa condição. Ela também, quando chegou aqui, não tinha essa condição. Né? Aí Deus foi trabalhando, moldando, capacitando, se preparou. Mas o que aconteceu com ela? Entenda bem algumas coisas interessantes. Ela tinha duas coisas que ela amava demais, né? Que era música e dançar. Né? Segundo ela ia para o baile do Heliópolis lá para dançar na matinê e amava a música e amava dançar. Aí o que Deus fez com ela? Entenda bem a questão. Ela veio, aí chegou aqui, estudando comigo, ela aprendeu que crente não dança no meio secular. Aprendeu comigo que crente não deve ouvir música secular, não deve. Aprendeu comigo. Quantas vezes você me rebateu? Nunca rebateu. E ela é uma pessoa extremamente musical e dançante. Não rebateu. O que aconteceu com ela quando ela veio para cá? Não rebateu, ficou aqui e tal, né? Aí, quando veio mover, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu com ela? Na casa dela, gente, tu chegava lá, né? Jorjão sabe, nós trabalhamos lá na Jorjão. Aquela televisão, irmão, ela só não fica 24 horas ligada no louvor, na adoração, porque eles dormem à noite. Mas era a gente trabalhando lá o dia todo, a televisão, no YouTube, no louvor. Era Alice Neide, era muita gente, que ela é eclética também, Lagoinha, e Bruna Carla, e muita gente aí. Então, o que ela fez? Bom, já que eu amava ouvir a Mundial, Tamoio, as músicas, a rádio do mundo, né, eu ia para o baile, então o que eu vou fazer? Eu vou adorar o Senhor e vou me lançar na adoração e no louvor. Ela fez isso. Aí veio mover, o que o Espírito Santo de Deus fez? Bom, você é dançante, né? Você ama dançar, né? Então o que você vai fazer? Você vai dançar. O que acontece com ela no culto? O que acontece com ela no culto? Ela dança. Dança para Jesus. Dança com os filhos. A irmã também que gostava lá do Gerazade, daquele baile do Gerazade também, né? Não ia no Gerazade, não? Nunca foi no baile de Gerazade? Sindicato? Nunca foi em baile? Em baile nenhum? Aqui nunca foi em baile, não? Caramba, irmã. Puxa vida. Mas gostava de dançar? Adora dançar. Então dança na presença. Dança na presença de Deus. Oi? Em casa também, olha só. Ó, vou mandar os diáconos lá, as diaconisas. Deu para entender como é que Deus faz? Então, quando você obedece, eu vou falar uma coisa para você, mas espera aí. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vi uma palavra da pastora Tânia Tereza. É uma pastora juíza aposentada. Ela trabalha muito com batalha espiritual. Aí ela disse que ela foi pregar lá no Pará. Aí o pastor chamou ela e falou assim, pastor, eu queria que a senhora conversasse com a minha líder da intercessão, porque a minha líder da intercessão, ela escuta muita música secular. Eu já conversei com ela, ela não me ouve. Ela falou assim, pastor, se ela não ouve o senhor, ela não vai ouvir a mim, não. Não, mas a senhora tem um jeitinho para conversar. Tá bom. Aí ela disse que foi lá, quando ela entrou numa sala, a irmã estava lá. Ela entrou, sentou. Ela é uma senhora já de idade. Está com 80 anos, se eu não me engano. Aí a moça virou para ela, a irmã falou assim, já sei, a senhora veio para cá para tentar me convencer a não ouvir música secular, né? Meu pastor já foi falar para a senhora. Ela falou, não vim fazer isso, não. Eu vim propor para você o seguinte, 4 semanas. Na primeira semana, você escuta só louvor, e na segunda semana, você ora a semana toda pedindo ao Espírito que o inspirou, que trabalha, que conduz aquelas músicas, mais ou menos isso, conduz aquelas músicas, que inspira aquelas músicas, domine a sua vida. Ela falou, na terceira semana, você só vai ouvir música secular. Aí na quarta semana, vou falar a palavra que a pastora Tânia Tereza falou, tá? Na quarta semana, você pede aos espíritos que inspiraram aquelas músicas para dominar a sua vida.
Ela falou, a senhora está pensando que eu sou maluca? Desculpe usar esse termo aqui, mas foi o que a pastora Tânia Tereza usou. Então, irmãos, não tem, eu falo aqui, ninguém é obrigado a não, eu sei que, né, Arthur ali, né, vem lá muito musical, eu sei que às vezes não sai da gente, falo com muito respeito, tá bom? Fica tranquilo. Se de repente alguém passar, pastor, Arthur botou um batidão, fala, cara, fica tranquilo, deixa que com o tempo vai acontecendo. A gente compreende que essas coisas não saem, assim, tem gente que sai rápido, tem gente que não sai, mas eu também não falo para as pessoas. Se a pessoa vier me perguntar a minha opinião, eu aconselho não ouvir e nem colocar dentro de casa. Mas eu queria, irmãos, encerrar e dizendo isso para você. Nós estamos num ano extraordinário, que é o ano, né? É o ano da fidelidade, o ano do crescimento. Começa no pouquinho, começa devagarinho, começa na formiguinha. Não fica preocupado, Arthur e Maiara, seu Sérgio, chegou agora. Não, já que. Não. Vai fazendo. Vai obedecendo, vai ouvindo. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, gente, poderoso demais. Isso aqui é poderoso demais. Então eu quero dizer isso para vocês. Ame, vai. Outra coisa, vocês não vão saber tudo. Eu levei muitos anos para saber um pouquinho. Ela levou bastante tempo também. Abre bastante, né? Está com 26 anos, mas estudou lá no seminário, lá, muito top, lá em Atibaia. Então tem muito conhecimento, muita bagagem, muita informação. Mas, entenda, você está chegando, vai devagar. Você tem muito tempo. O Espírito Santo de Deus vai construir você. Ele vai te ajudar. Mas começa sendo fiel no pouco, sabe? Por exemplo, isso que vocês fazem, vocês têm sido um exemplo. Todas vocês viajaram, agora está certo mesmo. Tirou férias, vão passear, vai mesmo, fica lá 30 dias, aproveita o mar, pesca, come peixe na beira da praia, tira onda, come camarão, anda de lancha, faz tudo lá. Mas o que eu vejo? Todos os domingos, com exceção agora que o Arthur trabalhou, vocês já estão aqui. Não é perda de tempo. É crescimento, é estar na presença, é comunhão, é relacionamento. Aí amanhã vocês vão olhar para trás e vai dizer, puxa vida, valeu a pena. Queria que você quer falar e depois você ora. A gente vai beber água. Então, ela vai orar para encerrar essa parte, nós vamos tomar uma água, vamos voltar para adorar e ela vai fazer. Pai, mais uma vez, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, Senhor. Graça que, sem medidas, né, a tua palavra diz que nós somos mais do que bem-aventurados e nós cremos, ó Deus, em todas as tuas promessas. Obrigado por esse texto da tua palavra, que é algo assim que mexe com a gente, né, Pai? É algo assim que nos ensina algo profundo, né? Eu te peço, Pai, que o poder dessa palavra possa ter invadido o coração de todos nós nessa manhã. Essa é a minha oração, Pai, mais uma vez, agradecido por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, em nome de Jesus, amém. Não, só para vocês entenderem o que eu falei. Estou dizendo o seguinte, que se eu morresse hoje, ela estaria preparada, ajudada pelo Abre, pelo irmão Gianni, pelo Rogério. Vocês não precisariam trazer ninguém de fora para pastorear, irmão, porque vocês têm gente com muita condição de pastorear, tá bom? Então, vamos lá tomar uma água, tomar um cafezinho.